Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no canal Gisele Orquidófila. Hoje eu tô trazendo para vocês a dica de o que fazer. Ganhei uma orquídea de presente. Deixo ela no saco de presente, no embrulho de presente, na caixa de presente. Rego todos os dias, não rego, coloco na área externa. Posso enfeitar a minha sala, a minha mesa. Vamos lá? Antes disso, se inscrevam no canal. Vocês não pagam nada por isso. Só basta um clique no compartilhar. Curtam, tá bom? Se inscrevam. Vamos às dicas do que fazer quando você acaba de ganhar uma linda Phalaenopsis, uma orquídea, em especial a Phalaenopsis, de presente. Primeira coisa, tire do saco, tire da embalagem. Segura pela haste, tá? E por baixo você puxa. Ela tá toda enraizada, ela não vai cair. Podem ficar tranquilas, tranquilos. Vamos lá. Essa menininha aqui, eu me dei de presente no Dia dos Namorados. E é óbvio que eu já fiz isso quando cheguei. E hoje, ao colocá-la na embalagem para poder fazer esse vídeo, esse conteúdo para vocês, eu acabei causando essa perda lastimável. Vamos lá. Envelope. Ela sempre vem com um vasinho envelopado. Retira também, tá? Pode pegar aqui na emenda, abrir, segura o vasinho, tá? Tá aqui. Acabou aí? Não, não acabou aí, não. Ela sempre vem com uma esponjinha no meio do vaso, no meio do substrato. Essa esponja traz muita umidade, extrema, ao ponto de, se você tiver que regar, no máximo a cada 20 dias. No máximo, de 20 em 20 dias. Como a gente acaba perdendo muitas raízes por excesso de umidade que essa esponjinha mantém dentro do vaso, eu, Gisele Orquidófila, vou mostrar para vocês como eu faço para conseguir manter as raízes saudáveis e ela venha a permanecer por muito mais tempo florida, tá? Eu vou abaixar um pouquinho mais a câmera para vocês verem o manuseio, tá? Vamos lá. Eu retiro ela, seguro pela haste floral, puxo o vaso, coloco o meu dedo aqui no meio, sempre da haste, que vem tutorando, tá? E procuro a esponja. Olha ela aqui. Vamos lá. Não deu pra tirar inteira, mas eu vou conseguir mostrar ela partida em dois. Estão vendo? Ela só tá úmida, não tá encharcada, porque eu não molhei desde que eu adquiri. Não tem problema, Gil, mas dizem que a gente não pode fazer replante dela florida. Eu não tô praticamente fazendo um replante, não. Eu só estou removendo o que deixa ela extremamente úmida e acaba estragando todas as raízes, tá? Retirei? Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu pego esse substrato que ela veio e sinto o cheirinho dela. Tá com cheiro de podre? Não. Tá com cheiro de úmido? Não. Vou colocar meus óculos para ver se tem algum bichinho andando. Não, aparentemente não tem nada. Eu posso pegar esse mesmo substrato que veio nela, que retém bastante umidade, coloco no fundo do mesmo vaso que ela veio, tá? Mesmo vaso. Eu vou colocar aqui uns 2 dedos, tá? Uns 2 dedos. Caso você possua esfagno, você pode colocar 1 dedo de esfagno, tá? Esse vaso é furado embaixo. Eu cultivo as minhas Phalaenopsis em semi-hidroponia. Por essa razão, eu já faço dessa forma, que é para ambientalizá-la, tá? E aqui eu coloco o substrato que eu utilizo, argila expandida com pedra brita. A pedra brita, ela dá mais firmeza, tá? Pra gente colocar essa orquídea aqui de volta. E o vasinho de plástico não virá, tá bom? Tá aqui a pedra brita, com um pouco de argila expandida. Eu vou colocar aqui, até uma altura que eu sei que eu vou conseguir colocar todas as raízes aqui dentro. Pego essa moça linda e vou girando para acomodá-la dentro do mesmo vasinho, tá? Ó, vou girando, perfeito.
conseguir colocar toda ela aqui dentro. Venho, forço com essa tutor para baixo. Termino de colocar o restante das raízes aqui dentro, tá? Deixa eu ver o melhor lado, é pra cá. Vou enrolar ela aqui dentro. Perfeito. Ela tá molinha, ela não pode ficar bambeando. E aí, por essa razão, é que eu coloco mais argila expandida e pedra brita. Vou contornando. Procuro evitar abafar esse caule dela, tá? Vou encaixando as pedras britas. Pode ir empurrando para baixo, não machuca, tá? Dê bastante firmeza para ela. Aqui. Coloca a raizinha lá dentro. Mas sem frescura, meus amores. Não tem mistério, tá? Uma argila. Dá batidinhas assim no substrato, que é a argila expandida e a pedra brita, se acomodarem. Não preciso mais segurar, ela já tá bem firme. Só vou terminar de preencher alguns espaços. Tá? Perfeito. Nunca abafe essas últimas folhinhas. Ela não está amarelada. Ela tá bem saudável, tá? Essa daqui também não vou retirar porque ela não está envelhecida, tá? Perfeito. E agora eu vou colocar ela numa solução, deixa eu tirar você daqui, de água com oxigenada, tá? Eu tenho aqui um copo medidor. Para que eu vou colocar a água oxigenada? Para poder exterminar qualquer possível fungo, cochonilha que esteve nas raízes dela ou no próprio substrato. Eu vou desinfetar esse substrato e essas raízes. Esse copo medidor me dá meio litro de água. Eu já coloco ela aqui dentro. É necessário você fazer essa medida para você saber quantas tampinhas de água oxigenada volume 10 você vai precisar, tá bom? Mais meio litro. Ainda não consegui cobri-la totalmente. Então, eu vou medir aqui mais 250 ml. Perfeito. Já cobri todo o substrato até a última folhinha dela, a última axila dela, tá bom? E aqui, já que eu tenho 1 litro 250, o que eu faço? 2 tampinhas por meio litro para desinfetar, tá? Se eu tenho 1 litro, são 4 tampinhas. Se eu tenho 1 litro e 250, eu vou colocar 5 tampinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E deixe agir de 15 a 20 minutos. Vocês conseguem perceber que no tempo de ação da oxigenada saem essas borbulhas, essas bolinhas? É porque a água oxigenada está desinfetando, tá? Ela está agindo. É normal. Eu vou fazer a mesma coisa com essa mini Phalaenopsis, que eu também me dei de presente. Deixa eu mostrar de pertinho. É uma mini Phalaenopsis Belgium. Foi um achadaço no supermercado. Quando eu vi que ela estava até com etiqueta de identificação, além da beleza dela, eu falei, é ela que eu vou levar, tá? Mesma coisa eu vou fazer. As mini Phalaenopsis, elas precisam de um pouco mais de umidade do que as Phalaenopsis grande, tá? As mini precisam de mais umidade. E vou colocar ela na semi-hidroponia, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Também vou puxar aqui, ó, por esse tutor. Aperta ao redor dela. Veja se não tem nenhuma raiz impedindo que você puxe. Nesse caso, ela tem, tá? Mas a gente sempre perde algumas raizinhas, é natural. Não vou usar esse vasinho. Se você quiser, você pode utilizar o mesmo vaso e usar a mesma técnica que eu vou mostrar pra vocês, tá?
Venho aqui, empurro com os dedos, a ponta dos dedos, nunca com as unhas. Já achei a esponjinha. Deixa eu ver se antes de remover eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ligar o LED. Aqui, ó. Tá vendo aqui dentro? É essa esponjinha que no meu cultivo traz muita umidade. Então, eu sempre retiro ela. Vou tentar retirar inteira, mas ela não vai vir. Vamos lá? Vamos tentar? O importante é tentar sempre. Desfez, não tem problema, eu consegui mostrá-la inteira. Olha aqui. Essa esponja retém muita umidade. Também só está úmida, não está encharcada, porque eu não fiz rega, tá? Não vou mexer nas raízes, não vou cortar raízes. Aqui, aliás, eu vou ter que cortar algumas raízes sim, tá? Porque pelo excesso da umidade que ela esteve antes de eu resgatá-la, ela já apodreceu, mas bem pouquinho, porque eu não continuei regando em casa, tá? Aquele mesmo método, tesoura de poda, desinfeta com oxigenada volume 10, ou passa na chama do fogão, ou passa álcool. Cadê a menina? Você aperta assim, tá murcha, você corta, tá murcha, você corta. Vai em todo o decorrer dela, tá? Aqui ela não está murcha, então não vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui onde ela tá murcha, tá? Vem fazendo assim, ó, tá murcha, percorre por toda a raiz dela. Aqui já tá durinha. Então, aqui, ó, ela já me mostra que eu posso cortar. O que você conseguir de retirar, você retira. O que você vir que realmente tá muito grudado, não retira, porque ela pode ficar magoada. Aqui tem outra, ó. Posso cortar aqui. Aqui tem mais uma. Meus amores, há quem diga que não se deve fazer replantio, ou troca de vaso, ou retirar a esponja da orquídea florida. Para mim, nunca foi um impedimento. Pelo contrário, além de florir, elas trazem novas hastes florais, tá? Essa princesa, ela é super perfumada. Retirei. Vou pegar esse vasinho. Isso aqui é uma garrafa de suco, de refresco. Aqueles refrescos que a gente compra no supermercado. Ainda tá saindo plástico dela porque eu perfurei. Não perfurei o fundo. Dei um dedinho e perfurei daqui pra cima. Dobrei ela pra cá e perfurei ela toda. Por quê? O meu clima aqui é muito úmido. Então, eu prefiro, agora nessa estação que nós estamos, do outono, entrando o inverno, eu prefiro perfurar, tá? Se você não tiver um clima tão úmido como o meu, você pode deixar sem perfurar. Só coloca essa volta de furos na mesma altura, que é para poder fazer a semi-hidroponia, ou simplesmente utiliza o vasinho que ela veio. Já lavei, mas como a gente vai colocar na solução para esterilizar, eu não vou utilizar o substrato dela, porque vai ficar na semi-hidroponia. E na semi-hidroponia vai trazer excesso de umidade. Então, como eu vou colocar na semi-hidroponia, mas ela também precisa. Vem pra cá, meu amor, não fica com ciúme não, que você eu já fiz esse processo. E ainda tá bifurcando raizinhas. Olha aqui. Bifurcando uma raizinha bem aqui, ó. Vamos ver se foca. A floração já tá querendo passar, mas como eu fiz esse procedimento assim que ela chegou aqui, ela já tá passando a floração e já tá trazendo haste floral. Pego uma vasilha, coloco, vamos lá, deixar a vasilha para vocês verem melhor. Eu pego aqui, caso você vá utilizar o mesmo vasinho, lave o vasinho, pega uma boa camada de esfagno, torce bem e espalhe por todo o fundo dele, tá? Espalhe por todo o fundo dele, calca bastante. E vem com a brita, pedra brita. E pode misturar com argila expandida também. E faz o mesmo procedimento. Você vai até uma altura que você acredita que dê para colocar as raízes. Essas raízes
tem que ficar em cima do substrato que você utilizar. Como aqui vai esfagno, o ideal é que você coloque as raízes acima desse esfagno. Coloca 2 dedos de substrato, nesse caso aqui eu vou utilizar pedra brita, coloca ela, preenche com mais pedra brita e molho. Eu não vou colocá-la aqui, eu já vou adaptá-la ao meu tipo de cultivo, que é a semi-hidroponia. O que é semi-hidroponia, Gil? Eu peguei esse vasinho, na verdade é uma garrafinha de refresco, tá? Que eu cortei ao meio, passei o amolador de faca quente, liga o fogão, aqueço ele, eu só utilizo ele para isso, eu tenho pedra de amolar faca aqui, isso daqui foi adotado só para as minhas meninas. E perfuro, olha, no fundo, um dedinho, como ela é pequena, coloquei um dedinho e fui perfurando todo o vaso. Como eu tenho muita umidade aqui no meu ambiente, eu preferi, agora na estação do inverno, eu preferi fazer todos esses furos ao redor desse pet que vai virar vaso. Perfeito. Não vou colocar substrato nenhum no fundo, porque já me basta a água. A água já vai trazer a umidade que essa princesa precisa. Então, eu já coloco direto o substrato que eu vou utilizar. No caso de semi-hidroponia, sempre substrato que não retenha muita umidade. Pedra brita, argila expandida, isopor, tá bom? Pedra brita número 1. A pedra brita 0 não funciona, porque ela não deixa espaço para as raízes crescerem, tá? Mesmo processo. Vou girando, tento colocar aqui, ó. Eu não vou mudar ela para um vaso muito maior, exatamente para ela não sentir esse transplante. E vou girando e vou apoiando as orquídeas lá, as raízes lá para dentro, tá? Dentro desse vaso. Eu empurro esse tutor para baixo, para dar firmeza, lá na pedra brita que eu coloquei. Acho que aqui já dá pra... Vou levantar ele um pouquinho. Tentar achar o meio do vaso, perfeito. E empurro para ele ficar fixo na brita. Aqui ela já até soltou. Ela soltou do tutor, não tem problema. Você vem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Você vem aqui, tira esse arame, que serve para fixar a haste floral no tutor, prende novamente. Depois eu vou pegar mais um aramezinho para prender mais em cima, tá? Cuidado com os nozinhos, nunca prenda o arame ou aquela piranha, que é uma presilhinha pequena, em cima dos nozinhos, tá? Nunca. De preferência atrás dos nozinhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Essas aqui, ó. Bem pequenininha. Eu guardo tudo quando vem minhas princesas. Posiciono atrás do nozinho, o tutor, e venho com essa menina aqui. Pronto. Perfeito. Vamos continuar. Colocando todas as raízes aqui dentro. Não se preocupe. Ai, quebrei uma raiz. Ela não vai morrer por causa disso. Ela tem várias outras para poder sobreviver, tá? Seguro o tutor aqui, junto com a haste, e venho com a pedra brita preenchendo todos os espaços. A argila expandida também, primordial, porque a argila expandida traz essa umidade para ela, que ela já estava acostumada, e vai preenchendo. É um processo de paciência, é uma terapia, tá? Brincadeira de adulto. Tá, meus amores? Vou posicionar melhor para vocês. Não tem espaço? Tem sim, não mexe. Desculpem o barulho, os fogos. Não tem espaço? Tem sim. Eu não quero que ela sinta tanta diferença no plantio, porque ela tá florida. Então eu não vou trazer um vaso muito maior do que o que ela estava, tá? Eu vou terminar e já volto com vocês. Terminei de preencher todo o vasinho.
tá? Ela tá bem firme. Você balança assim, ela não tá balançando. Vou fazer o mesmo processo. Só para desinfetar as raízes, como eu falei, porque o substrato não é o mesmo, tá? Eu venho aqui com meio litro de água, que eu creio que seja o suficiente para esse tamanho de pessoa, essa criatura mais linda desse mundo. Eu venho regando aqui de cima mesmo, ó. Até porque essa vasilha que eu vou deixar ela de molho não alcança. Ó, vai precisar de mais. A vasilha que eu vou deixar ela de molho não alcança a altura dela. Não tem problema. Depois eu mostro pra vocês como eu finalizo. Perfeito. Aqui tem 1 litro. Eu vou colocar 4 tampinhas de oxigenada volume 10. 1, 2, 3, 4. Caiu em cima das folhinhas, não tem problema. Não pode ficar empoçado aqui. Você vem, dá um soprão e retira o excesso da água dali, tá? Terminei de preencher, fiz a mesma coisa, coloquei no vasinho, vai ficar de molho até que as raízes fiquem esverdeadas. Aí vai de você, 15 minutos, 20 minutos, eu prefiro até que as raízes fiquem esverdeadas. E vamos para a nossa primeira princesa do vídeo, tá? Gil, você não passou extrato de própolis no corte, não tem problema. A oxigenada já tá fazendo o efeito, tá? Vou mostrar pra vocês que ela ficou de molho até agora. Vou retirar daqui. Escorreu. Vou colocar pra cá pra não causar acidentes. Percebam que a raiz dela tá bem verdinha? Maravilha, perfeito. Agora, não basta só desinfetar o substrato e as raízes. Eu vou desinfetar também as folhas, o vegetal. Nesse caso, eu vou utilizar ela pura mesmo, tá? E vou espalhando, espirrando por todo ele, frente e verso, de todo o vegetal, axilas, todo o vegetal, frente e verso. Nunca morreram. São 5 anos de cultivo. Se você não se atreve, você nunca vê se vai dar certo, né? Pronto, acabou. E agora, eu já aproveito, Gisele Orquidófila, aproveito e coloco o adubo que eu utilizo. O adubo que eu utilizo, como alguns já sabem, é o MCL. Ele precisa de umidade para agir. Eu vou usar esfagno úmido, espremido, para tirar todo o excesso da umidade. Eu coloco uma camada bem fina, só para poder trazer essa umidade, tá? Na bordinha, sem encostar as raízes. Vou colocar mais uma fininha aqui na frente, tá? Eu gosto de fazer assim, e dá certo. Sempre dá, tá? Venho com o adubo. É um vaso relativamente pequeno. Eu vou utilizar da minha colher medidora. Eu vou pegar, meus amores. Em se tratando de um vaso relativamente pequeno, eu vou utilizar uma colher de chá, tá? Eu gosto de fazer assim. Coloco, deixa eu ver se dá pra colocar numa altura que vocês possam ver. Colher de chá rasa, tá? Não é colher de chá de mãe, não, nem de vó. Coloco aqui na vasilha e a mesma quantidade de água aqui. Vejam, misturo para umedecer o máximo possível. Ele tem que estar úmido para ele ativar o micorriza. Esse adubo é excelente, ele é orgânico, tá? Eu gosto de aplicar assim que ele fica amarronzado. Perfeito. Vou distribuir essa quantidade em cima do esfagno.
aqui. E o outro tantinho que sobrou, vou colocar aqui. Na verdade, eu vou preferir, ele pode colocar em cima das raízes e do caule, tá? Ele é orgânico. Ao invés de colocar aqui, eu vou colocar bem aqui em cima. Não tem problema algum. E esse daqui que eu coloquei aqui, como eu coloquei em cima da raiz, em cima da pedra brita, eu vou colocar uma leve camada, só para manter a umidade dele, tá? Bem transparente, tá? Em cima, aqui assim. Tá bom? Finalmente, finalizamos o que fazer quando ganha uma orquídea de presente. Gostaram das dicas? Valiosíssimas. Primeiro, tira a embalagem, tira o saquinho, não rega de jeito nenhum, tá? De preferência, quando as raízes acinzentarem, ficarem numa tonalidade bem cinzenta e não esverdeada, como essa aqui, tá bem esverdeada. Aí você vai fazer todo o procedimento, todo o processo que eu ensinei pra vocês, tá? Vai utilizar o mesmo substrato, caso você não tenha ainda um substrato para orquídea em casa, sem mistério nenhum. Pedra brita você encontra em qualquer lugar, casa de material de construção. E aí, quando você ganhar, você tem tempo de ir em busca desse substrato. Não tira ela dali até que você tenha ou uma pedra brita ou uma argila expandida. E se você quiser colocar num vasinho novo também, mas sempre 1 ou 2 centímetros a mais só. Não coloque menos, óbvio, e não coloquem mais que 2 dedos, porque senão ela vai sentir muito esse replantio. É um replantio? Pode ser, mas é só uma ambientalização. Não é um replantio, é uma ambientalização. O replantio correto, a gente retira as raízes ruins. Nesse caso aqui, a gente não teve. Por quê? Porque eu não reguei. Eu mantive o mesmo substrato de origem, deixei ela ali na sombra, deixei o substrato dela original, replantio finalizado. Mais um vídeo especial, cheio de dicas para você sobre o que fazer quando ganha uma linda orquídea, tá? Retira a embalagem original. Você ainda, óbvio, digamos, você não cultiva orquídeas. É a primeira vez que você recebe uma orquídea. Você provavelmente não tenha substrato para orquídeas. Você talvez não tenha brita, pedra brita. Talvez você não tenha argila expandida. Tudo bem, só tira a embalagem dela. Deixa ela respirar, não molhe. Quando ela ficar com as raízes acinzentadas e você já tiver pedra brita ou argila expandida ou isopor, você pode fazer a sua adaptação, fazer a adaptação, a ambientalização dessa orquídea, tá bem? O replante é bem similar, mas o replante, ele retira raízes ruins, troca o tamanho do vaso, recorta hastes florais. O replantio, ele é um pouquinho mais, ele é diferenciado dessa ambientalização, tá? Eu ensinei aqui pra vocês a ambientalização dessas meninas para serem cultivadas até mesmo quando a floração delas acabarem. Meus amores, se inscrevam, apenas um clique, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Beijos de luz. Tchau!